E aí, tudo tranquilo? Que bom você estar novamente aqui conosco. Vamos dar prosseguimento ao nosso curso de preparação para fiscal de tributos da Secretaria da Fazenda do Estado de 2022. Nosso curso é um curso voltado para o direito tributário e ao longo dessa etapa iremos bater assuntos de uma extrema importância na sua preparação para esse concurso. Essa é a nossa sexta aula e nós vamos abordar o tema prescrição e decadência tributárias. Um tema que cai demais nas provas dos concursos públicos da área fiscal. Na aula anterior, nós falamos sobre extinção do crédito tributário, tendo a sua previsão, as suas modalidades de extinção descritas lá no artigo 156 do Código Tributário Nacional, a saber, pagamento, compensação, transação, remissão, a própria prescrição e decadência que iremos ver nesta aula, a conversão do depósito em renda, o pagamento antecipado e a sua homologação e a consignação em pagamento, bem como a decisão administrativa irreformável, a decisão judicial passada ou transitada em julgado e, por fim, a dação em pagamento de bens imóveis. Bem, visto essas modalidades de extinção, passemos então à nossa sexta aula com o tema prescrição e decadência. Então, dando um prosseguimento à nossa sexta aula, vamos falar de decadência e prescrição tributárias. Primeiro vamos fazer uma revisão geral, como que se dá a constituição do crédito tributário para entendermos os momentos da decadência e da prescrição. Vimos que a lei, ela traz a hipótese de incidência, o sujeito passivo cometendo o fato gerador, que é a subsunção do fato, a norma, nasce a obrigação tributária, o fisco, diante desse fato gerador, pode estar executando o lançamento e esse lançamento é convertido, materializado num crédito tributário. Bem, até a ocorrência do fato gerador, nós temos a previsão de um instituto chamado decadência. Ou seja, antes do lançamento, raciocinaremos com a possibilidade do crédito tributário decaído. Constituído o crédito tributário pelo lançamento, nós esqueceremos a decadência e nos preocuparemos com a cobrança desse crédito. Em não sendo cobrando, ocorrerá então a prescrição. É bom salientar que a decadência e a prescrição tributária, como vimos, está contido no artigo 156, inciso 5º do CTN, e é uma forma de extinção do crédito tributário. Talvez alguém possa perceber que antes do lançamento eu tenho a decadência. Ora, se o lançamento constitui o crédito tributário, como que a decadência seria uma modalidade de extinção do crédito tributário que sequer nasceu? Mas, de qualquer forma, para concurso e para estudos, temos sempre que nos ater ao CTN, que diz sim que a decadência é uma forma de extinção do crédito tributário. Nós iremos ver nos próximos slides que tem um conceito mais sofisticado de tratar a decadência, não apenas como uma forma de extinção do crédito tributário, ok? Outra coisa que nós precisamos estar atentos, isso inclusive para concursos, é que a previsão de regras gerais que tratem de prescrição e decadência devem ser trazidas para o ordenamento jurídico apenas com instrumento de lei complementar. Isto porque
o artigo 146, inciso 3º, a linha B da Constituição Federal, diz que em matéria de prescrição e decadência, caberá à lei complementar tratar sobre este assunto. Portanto, em uma eventual questão que diz que uma lei ordinária vai estar tratando de decadência e prescrição, essa assertiva deverá ser assinalada como falsa. Vamos caminhar aqui na nossa apresentação para vermos os slides referentes ao tema. Temos aqui decadência tributária, né? Então, como eu falei, no artigo 156, a decadência é um dos tipos, uma das modalidades de extinção do crédito tributário. Mas, de fato, ela é a perda do direito da fazenda pública constituir o crédito tributário. Tá? Então, pela figura aqui, nós vemos aqui que antes do lançamento, olha, nós temos a decadência. Então, a decadência vai extinguir o direito da fazenda de lançar esse crédito tributário. Após o lançamento, constituído esse crédito tributário, nós não podemos mais raciocinar com decadência, e sim com prescrição, que vem a ser a perda do direito da fazenda pública cobrar o crédito tributário. Então, a decadência está ligada ao verbo constituir e a prescrição está ligada ao verbo cobrar, certo? Então, uma nasce antes que a outra. Se o crédito está constituído, ele não está mais decaído. Então, a partir daí, eu vou iniciar o estudo da prescrição. Quando acaba o raciocínio da decadência, logo eu preciso me preocupar com a prescrição, certo? E como que o CTN trata a decadência? Quando é considerado decaído um crédito tributário? Vejamos. Na decadência, nós temos que nos ater a uma regra geral e uma regra especial. A regra geral, ela abarca diversos tipos de lançamento e a regra especial diz apenas ao lançamento por homologação em algumas hipóteses. Com os nossos exemplos aqui, vocês irão entender facilmente. Veja bem, vamos começar então o estudo da regra geral da decadência tributária. Aqui na nossa figura nós temos o ano X, tá? Com a ocorrência do fato gerador, então o fato gerador ocorreu no ano X. E lá no quadrado nós temos o primeiro dia do ano X mais 1, depois 5 anos. Isso significa nessa figura o seguinte: ocorreu um fato gerador, o fisco vai começar a contar o prazo de decadência a partir do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, tá certo? Então, fato gerador no ano X, a minha contagem da decadência não será no ano que ocorreu o fato gerador. Essa é a regra geral. Ela vai começar a contar no primeiro dia do ano seguinte, aquele em que o lançamento referente a esse fato gerador poderia ter sido constituído. Ora, se o fato gerador ocorreu no ano X, o lançamento poderia sim ter sido efetuado no ano X, mas a contagem não está atrelada ao ano do fato gerador. Essa é a regra geral. E sim, primeiro dia do exercício seguinte ao do fato gerador, a da ocorrência do fato gerador. Esse é o termo a cor, que a doutrina diz, né? O dia a cor, ou seja, o início da minha contagem, tá? É bom salientar que tanto a decadência quanto a prescrição, ambas possuem um prazo de 5 anos para o exercício, seja da constituição do crédito tributário, no caso da decadência, seja da cobrança do tributo, no caso da prescrição. Agora, o que polemiza e as pegadinhas do concurso reside exatamente no termo inicial da contagem, certo? Então, a regra geral, mais uma vez, ocorrido o fato gerador, esqueça o ano do fato gerador, comece a contar os 5 anos, que é o prazo decadencial, a partir do primeiro dia do exercício seguinte à da ocorrência do fato gerador, certo? Então, o fisco tem 5 anos
contando do primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato gerador, para constituir esse crédito tributário. Não se constituindo, o que vai acontecer? A morte do direito. Olha a figura da morte aí, bem esquisita, né? A extinção do direito, ou seja, o fisco não poderá mais constituir e esse crédito tributário, né, estará morto por conta da decadência, estará extinto por conta da decadência, é o que prevê o artigo 156, inciso 5º do nosso CTN. Vamos ver como é que tá a redação da regra geral da decadência no nosso Código Tributário Nacional. Artigo 173 é onde reside a regra geral da decadência no seu inciso 1º. O direito da Fazenda Pública a constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados, né? Sabemos que é 5 anos, agora o grande problema é contar a partir de quando? O inciso 1º diz: do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, no ano que ocorreu o fato gerador. Beleza? Caminhando mais um pouco, vamos ver aqui em quais tipos de lançamento adota-se a regra geral da decadência do CTN. Lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Nesse último caso, apenas quando o sujeito passivo não enviar a declaração e nos casos de dolo, fraude e simulação. Vamos aproveitar para dar uma revisão bem rápida, né, com relação a esse tipo de lançamento. Lembrem-se que o lançamento ele tem a modalidade de acordo com a participação do sujeito passivo nessa ação de lançar. Lançamento de ofício ou direto, o sujeito passivo não tem participação nenhuma. São exemplos de IPTU e PVA. O fisco já detém essas informações e simplesmente manda o carnê, né, para o contribuinte efetuar o pagamento. Lançamento por declaração, há uma mediana participação do sujeito passivo, né? Ele faz a declaração, submete essa declaração ao crivo do fisco e o fisco vai dizer se aquilo que ele está declarando é correto ou não e manda o boleto para o contribuinte pagar. Como exemplo, nós temos o ITCD aqui no estado do Mato Grosso, né? Que você pode não acatar os valores do sistema e você submeter essa sua declaração do TCD para análise do fisco. E, por último, nós temos o lançamento por homologação, que é aquele que você faz tudo enquanto contribuinte. Você declara, você faz o pagamento antecipado sob ulterior homologação do fisco, ou seja, o fisco terá 5 anos para avalizar o trabalho efetuado, o pagamento antecipado feito pelo contribuinte. Então, como regra geral, nós já eliminaremos a preocupação de saber se o lançamento de ofício ou declaração, que tipo de regra é adotada da decadência. Sabemos que a regra geral, qual seja a estatuída no artigo 173, inciso 1º do CTN. Vamos mais uma vez voltar para ler a redação desse artigo. O direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Ou seja, se ocorreu o fato gerador no ano X, aquele ano X poderia ter sido o ano de realização do lançamento. Eu não conto esse ano e vou contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte, que no nosso exemplo seria X mais 1. Essa é a regra geral, mais uma vez, da decadência. No caso do lançamento por homologação, só nós adotaremos a regra geral quando o sujeito passivo não enviar a declaração, tá certo? Então, por exemplo, no imposto de renda, no ICMS, que são exemplos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, quando eu deixo de enviar a minha declaração, né, daquele ano, eu vou contar para o prazo decadencial apenas a partir do primeiro dia do exercício seguinte, tá certo? Seria premiar, né, o contribuinte que não apresentou a declaração com um prazo diferente do artigo 173, parágrafo 1º, que nós iremos ver lá qual seria, né?
Então, essa é a regra geral para o lançamento por homologação quando não houver a declaração do sujeito passivo, tá? E também nos casos de dolo, fraude e simulação. Dolo, fraude e simulação são termos institutos do direito civil, né, que em regra nos concursos para a área fiscal não entram na matéria especialmente dita, né? Basta ter essa ideia de que no artigo 173, no caso de dolo, fraude ou simulação, que em regra é quando, entre aspas, o sujeito passivo quer dar o balão, né, quer enganar, quer ludibriar o fisco, nesses casos também conta-se para o prazo decadencial pelo artigo 173, inciso 1º, que é a regra geral da decadência tributária. Vamos ver aqui, ó, mais uma materialização disso que nós estamos falando, a súmula 555 do STJ. Quando não houver declaração do débito, ou seja, o sujeito passivo não fez a declaração, o prazo decadencial quinquenal para o fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do artigo 173, inciso 1º do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa. Nesse caso aqui, quando a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, é tipicamente o lançamento por homologação. Então, vou voltar porque vale a pena mais uma vez fixarmos quais são os casos em que eu vou adotar a regra geral da decadência tributária, qual seja o artigo 173, parágrafo inciso 1º do CTN. Lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação apenas nos casos quando o sujeito passivo não enviar a declaração ou nos casos de dolo, fraude e simulação. Irei contar o prazo decadencial nesses casos, iniciando a contagem a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Essa é a redação do artigo 173, inciso 1º do CTN. Andando mais um pouco, nós temos aqui um caso prático, tá? Por exemplo, o IPTU, que em regra, né, é feito por um lançamento de ofício. Então, lançamento de ofício, regra geral da decadência. O IPTU relativo ao ano 2011 pode ser exigido até que data por meio de lançamento? Sendo o IPTU lançado de ofício, utiliza-se o artigo 173, inciso 1º do CTN, com aplicação do prazo de 5 anos, a contar de quando? A contar do primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então vamos ver aqui na figura. No ano de 2011, nós temos a ocorrência do fato gerador. Eu preciso me preocupar com esse ano de 2011? Não, né? Vou me preocupar com o próximo exercício seguinte. Então, estamos ali, ó, contando a partir do 1º de janeiro de 2012. Conto 5 anos, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Então, o fisco tem até as 23 horas, 59 minutos e 59 segundos para constituir o crédito tributário, certo? Se ele deixar para constituir no primeiro segundo do dia 1º de janeiro de 2018, opa, olha a morte aí se aproximando já, matando a possibilidade da constituição desse crédito tributário. O fisco não mais poderá constituir. Por quê? Porque esse crédito tributário, para efeito do artigo 156, inciso 5º do CTN, está considerado extinto, tá certo? Agora, vamos entrar na regra especial. A regra especial da decadência, ela diz respeito apenas ao lançamento por homologação, mas não naqueles casos que nós vimos lá, né? Quando não houver declaração, é regra geral. Ou quando o sujeito passivo quis dar o balão no fisco, né? Usando de dolo, fraude ou simulação, também é regra geral. Aqui nós vamos tratar de uma regra especial,
Essa regra especial afeta apenas ao lançamento por homologação, qual seja aquele que o sujeito passivo faz tudo, inclusive faz o pagamento antecipado. Então, olha a pergunta: e se eu emitir minha declaração e apenas pagar parcialmente o tributo no lançamento por homologação? Tá? Então vamos olhar aqui essa linha do tempo aqui, né? Vamos dizer que ocorreu o fato gerador no ano de 2011, tá? E que houve o envio da declaração em 2012, certo? Então ali pelo sistema público de escrituração digital, e aqui no caso o SPED fiscal, né, a nossa FD, escrituração fiscal digital, foi feito então essa declaração em 2012. Passou 2013, passou 2014, chegou em 2015, o fisco verificou que a declaração que o sujeito passivo fez no montante de, vamos hipoteticamente falando, R$1.000, de fato, as operações ali não eram de R$1.000, eram de R$1.300, tá certo? Então, sobrou então um saldo remanescente que não foi pago, correto? Então, para os R$1.000 que ele declarou, não há problema nenhum mais, né? Ele fez a declaração, nós vamos ver que existe uma súmula dizendo lá que quando você faz a declaração, o próprio sujeito passivo já está constituindo o crédito tributário, tá certo? Então, não há mais decadência, para esses 1.000 não há de se falar em decadência, mas, no nosso exemplo, restou aí R$300 que não estava incluído na declaração, tá certo? Bem, como que vai ser tratado isso, né? Qual o prazo decadencial para esses R$300? Essa regra especial não é mais aquele primeiro dia do exercício seguinte. A regra especial traz como marco inicial para a contagem da decadência a data da ocorrência do fato gerador, certo? Isso, mais uma vez, apenas para o lançamento por homologação. Então, aqui no nosso exemplo, o fisco vai ter até dia 31 de dezembro de 2016 para constituir esse crédito tributário referente a esses R$300. Se ele deixar para constituir no dia 1º de janeiro de 2017, já está decaído, não há que se falar mais do crédito tributário. Então, o fato gerador foi 2011, 2012, 1, 2013, 2, 2014, 3, 2015, 4, 31 de dezembro de 2016, 5 anos. Essa a data que tem o fisco para constituir o crédito tributário nessa regra especial. Vamos ver como é que está tratado isso no CTN. Está lá no artigo 150, parágrafo 3º do nosso Código Tributário Nacional. Tá? Trata o 150, a cabeça do artigo do lançamento por homologação, e no seu parágrafo 4º diz o seguinte: se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. A contar da ocorrência do fato gerador. Regra especial do lançamento por homologação, tá certo? Quando o contribuinte fez a declaração, mas restou aí um remanescente para pagar. Expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência do dolo, fraude ou simulação. Lembre-se, havendo dolo, fraude ou simulação, regra geral, artigo 173, inciso 1º, prazo iniciando a contagem da decadência a partir do 1º dia do exercício seguinte, aquele em que o crédito tributário poderia ter sido efetuado. Vou repetir várias vezes, que é para assimilar e vocês massificarem, e numa prova vocês terem já esse discernimento, estarem massificados essas informações. Vale a pena se massificar, vocês vão ver que é de grande valia. Súmula 436 do STJ. A entrega de declaração pelo contribuinte, reconhecendo o débito fiscal, constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte do fisco. É por isso que eu falei para vocês aqui nesse slide anterior, que quando ele declarou R$1.000, tá certo, em 2012,
Pronto, já está constituído. Não há que se falar mais decadência. Nós precisamos agora, com relação a esses R$ 1.000, nos preocuparmos com a prescrição, que vai ser estudo posterior agora nos novos slides, tá certo? Essa súmula está dizendo o seguinte: contribuinte, você enviou a declaração, daquele montante que você enviou a declaração está constituído o crédito tributário. Beleza? Vamos andando mais um pouco. Aqui vamos tratar das regras avulsas da decadência tributária. São regras avulsas porque não se trata da regra geral colocada no artigo 173, inciso 1º, e nem da regra especial pertinente ao lançamento por homologação, colocado lá no artigo 150, parágrafo 4º. Eu chamei aqui de prazão da decadência na anulação do lançamento por vício formal, o artigo 163, inciso 2º do CTN. Bem, como eu estou aqui como professor e não como fiscal de tributos, eu reputo esse artigo aqui, né, um prêmio para o fisco, né, no momento que ele erra e a legislação te dá um prazo maior ainda para a constituição desse crédito tributário. Então, eu reputo realmente como um prêmio pelo trabalho mal feito do próprio fisco. Está na Lei 5.172 de 66, que é o nosso CTN, e apesar de muitos contribuintes acharem uma injustiça, essa é a regra posta, e nós vamos entender agora porque eu chamei de prazão. Veja bem, aqui na nossa imagem, aqui na nossa figura, em novembro de 2007, houve um lançamento de ofício, tá certo? E, em regra, os fiscos dão 30 dias para vocês fazerem a impugnação, né? Que o CTN chama de reclamações e recursos, né? Que fazem a suspensão do crédito tributário. Então, no nosso caso aqui, no 25º dia, o contribuinte fez a impugnação, tá certo? Impugnou isso num processo administrativo e apenas em junho de 2012 houve uma decisão irreformável, tá certo? Que entendeu pelo cancelamento desse crédito tributário, desse lançamento, no caso, por estar ele maculado com um vício formal, tá certo? Vamos entender lá na frente o que é um vício formal. O fato é que o lançamento foi em 2007, em 2012 ele foi cancelado, tá? Por uma decisão irreformável, tendo em vista que ele estava maculado com um vício formal. Caberia mais tempo para o fisco constituir o crédito tributário? Por isso que eu chamei de prazão. Cabe sim, cabe mais 5 anos a contar desse cancelamento desse lançamento, a contar dessa decisão irreformável que anulou o lançamento originário, né, vamos chamar assim, por um vício formal. Lembre-se que eu estou falando de vício formal. Se o formal é um adjetivo, existem outros tipos de vícios, né, que nós vamos verificar lá na frente. Nesses casos, quando o vício for formal, o fisco ganha de lambuja e de presente mais 5 anos para constituir o crédito tributário. E aí, na nossa figura ainda, vimos que o novo lançamento foi executado no dia 4 de abril, ou melhor, em abril de 2017. O fisco teria ainda condições de constituir ou esse crédito tributário estaria decaído? Essa é a pergunta, né? Vai morrer ou não vai? Olha a figura da morte ali. Não. O fisco pode sim constituir, esse crédito tributário não está decaído. Por quê? Porque a decisão irreformável que anulou o lançamento originário foi dada em junho de 2012 e o novo lançamento foi feito em abril de 2017. Se o novo lançamento fosse feito em julho, agosto, setembro, outubro de 2017, nós teríamos mais de 5 anos. Como foi anterior ao quinquênio, né, decadencial, pode perfeitamente sim o fisco lançar novamente sem arguição da decadência. Então, por isso que eu falo que é um prazão, né? Você viu que o lançamento originário foi em 2007, pela figura aqui, e um novo lançamento em 2017. Nós temos aí 10 anos, né? Então,
apesar dos juros esperneantes dos contribuintes, esse prazão é um prêmio para o mau trabalho do fisco. Como é que está isso aí lá no CTN? Artigo 173, o direito da Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos, contado, inciso 2º, da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, por isso que eu destaquei aqui em amarelo, vício formal, o lançamento anteriormente efetuado. E o que vem a ser então o vício formal? Ele se contrapõe ao vício material. O vício formal é aquele que diz respeito à forma do lançamento, né? Por exemplo, quando o fiscal de tributos não assinou o auto de infração. Ele maculou o lançamento na forma, né? Um dos requisitos para que o lançamento seja dito como correto e válido à luz do CTN é que tenha identificação da autoridade competente, tá? E a identificação e assinatura dessa autoridade. Mas foi um vício apenas que maculou a forma e não o material. Por exemplo, aqui, se fosse um lançamento de uma mercadoria que fosse imune ou até mesmo isenta, né? Ou um valor da base de cálculo desse tributo, nós estaríamos falando de um vício material. Aí não. Quando é vício material, tá? Não pode ser adotado aí o artigo 173, inciso 2º, né? Mas quando for anulado por vício formal, aí sim, a partir da decisão que anulou o lançamento, o fisco terá mais 5 anos de presente para constituir o crédito tributário, tá? Então essa é a primeira regra avulsa, o prazão do 173, inciso 2º do CTN, tá? A segunda regra avulsa é a antecipação da decadência por notificação de medidas preparatórias do lançamento. Vamos lá mais uma vez a uma figura. Fato gerador, novembro de 2021, tá certo? E em 1º de dezembro houve uma notificação preparatória. O que é isso? Por exemplo, vamos raciocinar com o IPTU mais uma vez. O fisco municipal tem uma informação que não está atualizada do imóvel, por exemplo, e provoca o contribuinte para ele municiar a autoridade administrativa tributária sobre a real condição daquele imóvel, se ampliou, se não ampliou. Então ele vai fazer uma notificação, tá? Fazendo essa notificação preparatória desse lançamento, há uma antecipação da contagem dessa decadência, tá certo? Perceba que, em regra, no nosso exemplo aqui, o IPTU, ele é feito de ofício, correto? Então, se o fato gerador ali, ó, foi em novembro de 2021, eu sei que, em regra, o fato gerador do IPTU é 1º de janeiro, mas para termo de exemplo aqui, vamos considerar novembro de 2021. Até porque essa é uma regra que o município adota por conveniência, mas o município poderia colocar outra data, né? Mas no nosso exemplo aqui, novembro de 2021, fato gerador IPTU. Ora, lembre-se que IPTU, lançamento de ofício, regra geral, contar a decadência a partir do 1º dia do exercício seguinte àquele da ocorrência do fato gerador. Então, 2021, a contagem normal para a decadência do IPTU seria o quê? 1º de janeiro de 2022, ó, 1º de janeiro de 2022. Mas como houve uma notificação preparatória do lançamento, eu antecipo essa contagem. Nesse nosso exemplo, a contagem do prazo decadencial vai iniciar dia 1º de dezembro de 2021, que foi a data da notificação preparatória recebida pelo contribuinte, tá certo? No dia 1º de janeiro de 2022, seria a contagem, o início normal da contagem, já se passaram 32 dias do prazo decadencial, tá certo? Observem que essa antecipação da contagem da decadência, ela só vai vigorar se ainda não teve o prazo do artigo 173, ou seja, se não passou do dia 1º. Passado o dia 1º, tá, do exercício seguinte, por exemplo, dia 16 eu faço uma notificação preparatória, 16 de janeiro, a decadência vai começar dia 1º de janeiro, tá? Ela não vai começar dia 16, é só nos casos que eu antecipo, antes do 1º dia do exercício seguinte. Como que está isso no CTN? Vamos dar uma verificada aqui. Então, o artigo 173, no parágrafo único, é que dá essa antecipação. Olha só, o direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto,
contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento, certo? Então, essa regra avulsa da antecipação lá do parágrafo único do CTN. Vencido a decadência, falaremos agora da prescrição. Constituído o crédito tributário, o sujeito passivo efetuará 3 ações. Ele poderá adimplir o crédito tributário com o pagamento, e aí nós teremos a extinção desse crédito tributário. Ele pode não fazer nada e aí deixar transcorrer o vencimento desse crédito tributário, ou mesmo ele pode fazer a impugnação. Para efeito de prescrição, nos interessa esses últimos exemplos. Quando o contribuinte não fizer nada, e aí nós teremos a data de vencimento como um marco prescricional, ou mesmo quando ele fizer a impugnação desse lançamento. Nesse caso, teremos a data final da análise dessa impugnação como marco inicial da prescrição. Bem, vamos olhar aqui mais outra figura. Temos aqui o lançamento no dia 1º de novembro de 2007. Em regra, como eu falei, o fisco eles dão um prazo de 30 dias para vencimento daquele tributo. Logo, no primeiro dia subsequente ao vencimento, começa a correr o prazo da prescrição. Nosso exemplo aqui, dia 1º de dezembro de 2007, ou seja, 31º dia, inicia o prazo prescricional. E qual é o prazo, então, que o fisco vai ter? 5 anos, né? Tanto prescrição como decadência. No dia 1º de dezembro de 2012, ou seja, 2007 até 2012, 5 anos, o crédito tributário já está prescrito. Isso está lá no artigo 174 do CTN, que diz: a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Nesse primeiro caso aqui, a constituição definitiva se deu com o prazo transcorrido do vencimento. Passaram-se 30 dias e não houve impugnação nem pagamento. No 31º dia, esse crédito tributário considera-se constituído de forma definitiva. Já nesse próximo slide, nós temos a situação quando o sujeito não concorda e ele faz a impugnação, certo? Que o CTN trata como reclamação e recurso desse lançamento. Então, mais uma vez aqui o lançamento em novembro de 2007, mas no 25º dia houve a impugnação, tá? Passou-se praticamente 3 anos, 15 de junho de 2010, e houve uma decisão dessa impugnação, tá? Dando então ganho de causa ao fisco. O lançamento foi procedente. Então, a partir dessa data, 15 de junho de 2010, o fisco tem mais 5 anos para cobrar esse crédito tributário, sob pena da prescrição. Então, no último dia aqui, o fisco entrou com processo judicial de execução fiscal, 15 de outubro de 2015. Se ele tivesse entrado no dia 16 de outubro, já estaria prescrito o crédito tributário, ok? No caso da prescrição, há causas de interrupção, tá? Dessa modalidade de extinção do crédito tributário. No direito tributário, a prescrição ela é diferente da suspensão. Suspensão, ambas fazem um corte no prazo. O prazo para de contar. Contudo, na suspensão, ele para e, terminado essa parada, ele volta a contagem da onde ele tinha parado. Já na interrupção, não. Ele para e, quando ele retornar, ele inicia do zero o prazo prescricional. No CTN, nós temos três fatos que vão fazer a interrupção da prescrição com origem no Poder Judiciário. Por isso que tem a figura ali do juiz. Quando há um despacho da citação, um protesto ou um ato que constitua em mora o devedor. Observem que todos esses 3 atos têm origem no Poder Judiciário, no juízo. O despacho de citação é o seguinte: quando há uma execução fiscal, o juiz
cita o contribuinte para entrar com a defesa ou para pagar o crédito tributário em 5 dias. Então, nesse despacho de citação, haverá a interrupção da prescrição. O protesto aqui não é aquele protesto feito na CDA, né? A gente costuma muito no dia a dia ver que alguém está com o nome protestado pela SPC Serasa, porque a CDA, a Certidão Divulgativa, pode ser protestada por esses órgãos de defesa do consumidor e muitos contribuintes falam: meu nome está no SPC, está em protesto no cartório porque eu não paguei o IPVA e está na dívida ativa. Mas não é disso que se trata aqui o CTN, não é o protesto da CDA, porque esse protesto da CDA é um protesto extrajudicial. Esse protesto extrajudicial não tem o condão de interromper a prescrição. Só tem o condão de interromper a prescrição quando esse protesto for um protesto judicial, oriundo do Poder Judiciário, ok? E o terceiro caso é qualquer ato que constitua em mora, né, o contribuinte, que se confunde inclusive com o protesto judicial, que é um ato que vai constituir em mora o contribuinte. E temos também apenas um ato que nasce com o próprio devedor, que faz com que a prescrição seja interrompida. Quando o próprio devedor reconhece a dívida, o débito. Nós temos como exemplo o parcelamento, né? Quando você faz quando você adere a um parcelamento, em regra, há uma cláusula dizendo que aquela confissão de dívida é irretratável. Portanto, vai interromper a prescrição, certo? Como está isso no CTN? Diz o artigo 174 do CTN. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A prescrição se interrompe, inciso 1º, pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal. Inciso 2º, pelo protesto judicial. Inciso 3º, por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor. E inciso 4º, por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor. Bem, andando mais um pouco, nós vamos tratar sobre o que a doutrina entende, se há ou não suspensão da prescrição. O Código Tributário Nacional, de fato, ele não dá de forma expressa a previsão da suspensão da prescrição. Dá apenas, né, como nós vimos, caso de interrupção dessa prescrição. Mas a doutrina predominante já diz que as modalidades da suspensão do crédito tributário estipulada lá no artigo 151 serve também para suspender a prescrição tributária. Portanto, suspende a prescrição, o que nós vimos na aula anteriores, que é o tu morde limpa, a tutela antecipada nos processos judiciais, a moratória, as reclamações e recursos, o depósito do montante integral, as liminares em mandados de segurança e outros processos judiciais e o parcelamento. Andando mais um pouquinho, nós vamos ver aqui a contagem do prazo no CTN. Isso aqui é muito importante porque em alguns concursos, algumas questões se atrelam muito ao termo inicial da contagem desses prazos, tá certo? Então, no artigo 210, diz o seguinte, o CTN: os prazos fixados nesta lei ou legislação tributária serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia de início e incluindo-se o de vencimento. No parágrafo único diz o seguinte: os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente normal na repartição, em que ocorra o processo ou deva ser praticado o ato. Isso é muito importante, tá bom? Por exemplo, quando o prazo for iniciar numa sexta-feira, você não conta essa sexta-feira, tá certo? Como o prazo só inicia ou vence no dia de expediente normal, no nosso exemplo, você irá pular o sábado, pular o domingo, que em regra não tem expediente, e vai começar a contar apenas na segunda-feira, correto? Então, as bancas dos concursos muitas vezes brincam com esses prazos para ver se vocês caem nas pegadinhas, ok? Bem, gente, com isso nós finalizamos a nossa aula sobre prescrição
e decadência, relembrando mais uma vez que a decadência e a prescrição são modalidades de extinção do crédito tributário, relembrando os prazos gerais, né, da decadência, colocado lá no artigo 173, inciso 1º do CTN, que tem como marco inicial o primeiro dia do exercício seguinte, aquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Lembrando-se que essa regra geral cabe nos casos de lançamento de ofício, no lançamento por declaração e no lançamento por homologação apenas quando o contribuinte não faz a declaração ou até mesmo quando ele se utiliza de dolo, fraude ou simulação. Já a regra da decadência especial está no artigo 150, parágrafo 4º, que tem como termo inicial a data da ocorrência do fato gerador. A prescrição, como sendo a perda do direito da Fazenda Pública cobrar o crédito tributário, vai ocorrer também no prazo de 5 anos, mas a contar da constituição definitiva desse crédito tributário. Bem, com isso nós terminamos mais uma aula, tá certo? Espero que todos vocês tenham assimilado esse assunto que não cai não, despenca nos concursos da área fiscal. Fiquem todos com Deus e deixo aqui para vocês mais uma frase de estímulo. Quanto mais difícil fica, mais próximo está o sucesso. Então, sucesso para vocês e bons estudos.